Saudações, conspiradores! 3 anéis para os reis elfos sob este céu, 7 para os senhores anões em seus rochosos corredores, 9 para os homens mortais, fadados a morrer, um para o Senhor do Escuro em seu escuro trono, na terra de Mordor, onde as sombras se deitam. Um anel para todos governar, um anel para encontrá-los, um anel para todos trazer e na escuridão aprisioná-los, na terra de Mordor, onde as sombras se deitam. Conheceu o poema, né? De fato, ele abre aquele que é considerado o maior poema épico literário da história, pelo menos no que se refere a um romance de ficção, que é O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien, e que vem mesmerizando, vem hipnotizando, vem encantando, magicizando gerações de pessoas que vêm se apaixonando sucessivamente pela história da Terra-média, de todos os seus habitantes, dos seus magos, dos seus anões, dos seus gigantes, dos seus trolls, dos seus elfos, enfim, de todos os elementos fascinantes que esse grande escritor inglês colocou nessa saga que é simplesmente sensacional. Contudo, muitas pessoas não conseguem enxergar na obra de Tolkien nada mais do que uma ficção, ainda mais porque Tolkien era católico ortodoxo e, para muitos, a própria obra O Senhor dos Anéis não deixa de ser uma espécie de peça de propaganda católica. Evidentemente que não é só isso. Existe uma outra linha de estudo que enxerga na obra de Tolkien, para além da mitologia, para além da pesquisa filológica, enxerga inclusive elementos de esoterismo ali plantados. Não que Tolkien fosse consciente disso, mas que provavelmente ele canalizou, provavelmente ele foi inspirado, e todos esses elementos estão lá na obra. Esse é o assunto do nosso programa de hoje, e antes de eu apresentar, claro, o nosso entrevistado, você vai se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar o seu like de confiança, porque isso, embora repetitivo, é muito importante, é fundamental para a gente divulgar os nossos vídeos, para que o YouTube recomende cada vez mais o canal Realidade Fantástica. Lembro também que você pode fazer uma doação ao canal em qualquer valor, esse é o nosso Apoia-se, através desse QR Code que está aparecendo na sua tela, ou através do link na descrição desse vídeo. Qualquer valor, sendo que dado de coração, para nós é muito importante para continuar essa missão. Bom, o nosso entrevistado que aceitou essa tarefa em glória, porque ele vai ter toda uma legião de tolkianos aí muito aguerridos, que provavelmente não vão concordar, tem toda uma outra legião que vai concordar e etc. É o nosso querido Oswaldo Condé, que você conhece, ele já esteve várias vezes no canal, recentemente esteve inclusive conosco, né, falando mais uma vez de um tema que ele domina muito bem, que é o esoterismo islâmico, né? Mas ele é um homem de grande erudição, de grande pesquisa, um irmão teosofista, escritor, livreiro, e ele tem inclusive um livro dedicado ao esoterismo na saga O Senhor dos Anéis. Então, é a melhor pessoa para falar desse tema que tem sido solicitado para nós já há alguns anos, e vejam vocês, né? Era o nosso amigo Oswaldo que estava destinado a falar sobre isso. Vamos lá aprender juntos, pega o seu cachimbo aí da Terra-média e vamos viajar juntos. Tudo bem com você, Condé? Tudo bem? Boa noite, Jamil. Boa noite. Saudações tolkienianas. Saudações tolkienianas. Condé, meu irmão, a gente sabe que o Tolkien, né, ele é considerado um dos maiores gênios literários de todos os tempos, produziu uma das maiores obras, se não a maior obra de ficção épica, e que está eivada de mitologia, mas também de antropologia, na medida que ele cria raças, de filologia, na medida em que ele cria línguas, né, idiomas e etc., mas muita magia. Isso fez com que muitas pessoas tentassem identificar um possível esoterismo em Tolkien, que é contraposto ao que outros estudiosos falam, não, mas ele era católico, isso aí tudo era apenas ficção e etc. O que você pode nos adiantar, meu amigo? Eu poderia dizer que as duas correntes de interpretação estão corretas. Entretanto, cabe algumas observações, não é? Tolkien, sem dúvida alguma, foi criado. O pai e a mãe faleceram
O pai faleceu primeiro e a mãe, quando voltou à Inglaterra, que eles estavam morando na África do Sul, o pai voltou, a mãe voltou para a Inglaterra e, infelizmente, ela também veio a falecer, não muito tempo depois. Por causa disso, ele foi adotado, ele foi criado, ele e o irmão, por um padre da Igreja Católica Romana. E, obviamente, essa influência é muito forte no pensamento do Tolkien e na vida do Tolkien, tanto que para ele se casar com a noiva que estava prometida a ele, é, ela era protestante, ela teve que se converter, provavelmente anglicana, teve que se converter ao catolicismo, senão ele não casaria. Tal era a influência da religião católica, no pensamento, na vida dele. Entretanto, há uma coisa que aquelas pessoas que defendem que o Senhor dos Anéis é, na verdade, uma metáfora católica ou uma coisa, um texto de origem meramente católico, há uma coisa que elas não levam em consideração, que chama-se o inconsciente. Talvez elas devessem ler um pouco mais de Jung, né? Como Tolkien era um estudioso de mitologia nórdica e ele dominava línguas nórdicas, né? Ele era um linguista. Existem verbetes e verbetes nos dicionários britânicos, né? No dicionário de Oxford, da língua inglesa, que foram compostos pelo Tolkien, porque ele tinha um profundo conhecimento, né, de línguas nórdicas e de saxão. O inglês é uma língua anglo-saxônica, dos anglos e dos saxões. E o Tolkien traduziu, por exemplo, Beowulf, que é o conto saxão mais antigo que tem, né? A história mais completa dos saxões, né? Uma história mítica saxônica para o inglês moderno. Eu tenho essa tradução. Então, ele tinha um conhecimento muito profundo da mitologia nórdica e também de mitologia celta. Meio que consciente ou inconscientemente, aqueles arquétipos da mitologia nórdica foram absorvidos por ele e, com licença da expressão, vomitados no Senhor dos Anéis. Então, ele transpôs conscientemente alguma coisa e inconscientemente outras para o Senhor dos Anéis. Então, definitivamente, o Senhor dos Anéis não é uma obra católica apostólica romana, né? Jesus não é mencionado, Nossa Senhora não é mencionada, Javé, Jeová, o Deus dos cristãos, dos judeus, não é mencionado, né? Mas, claro, existem elementos arquetípicos que aparecem também no cristianismo e na mitologia, porque, afinal de contas, a mitologia é a base das religiões institucionalizadas. Pondé, isso é maravilhoso. E você acha que tem uma passagem muito interessante da história do Tolkien, que ele falou que um certo dia lá ele estava sentado no escritório dele dentro da universidade e pipocou na mente dele uma frase: dentro de um buraco vivia um hobbit. Ele não sabia o que significava isso, mas com isso parece que começa toda a saga. É possível que ele tenha sido usado por potestades, por poderes, por seres superiores para tentar entregar ao mundo ou fazer renascer no mundo um pouquinho da magia? Então, eu li duas biografias do Tolkien, né? E esse trecho que você está bem informado, como sempre, o amigo é muito bem informado, né? É por isso que eu gosto de conversar contigo, né? E por isso você também traz conteúdo de qualidade para o seu canal, né? Que é um dos poucos que tem sérios, né? Existem muitos canais, mas alguns, né? As pessoas se atrevem a falar de assuntos que não conhecem, né? Isso é um desastre. Então, realmente, esse é um evento que ocorreu, né? Se não me falha a memória, ele olhou para o chão e viu um buraco no tapete, e aí, né, num buraco, né, veio na mente dele essa expressão, né, de que um buraco no chão, né, vivia um hobbit. Mas o que é um hobbit? E aí ele começou a dar tratos à mente e todo aquele
borbulhar, aquele fermento mitológico, ancestral, se materializou, veio à mente dele, né? E ele então transportou isso nos livros, né? Eu não saberia dizer se ele foi utilizado por algum tipo de potestade, vamos dizer assim, mas sem dúvida alguma ele foi, de certa forma, abre aspas, no sentido positivo da palavra, obsediado pelos arquétipos mitológicos, né? Por Odin, né? Pelos elfos, pelos gnomos, pelos anões, né? Pelos gigantes, né? Todas aquelas forças tectônicas e celestiais manifestadas na mitologia passaram por ele, né? Ele foi um canal dessas forças mitológicas, arquetípicas, para produzir uma saga inesquecível, insuperável, não é? E que só podia vir à tona por alguém que conhecia aquelas línguas, né? Que conhecia o saxão, que conhecia finlandês, que conhecia norueguês. Então, assim, o monstro, né? Eu comparo Tolkien com um outro personagem que um dia a gente vai abordar, que é, né, João Guimarães Rosa, nosso mestre, não é? Que, diga-se passagem, também era um linguista, abre aspas, amador, né? Ele era de formação médico, mas ele conhecia 14 idiomas. Então, não é qualquer um, né? Mas o Tolkien, baseado na mitologia, ele construiu uma nova mitologia. Por quê? Segundo ele, a mitologia da Inglaterra era muito pobre. Então, ele queria criar para a Inglaterra uma nova mitologia. E ele o conseguiu. Em que país o Senhor dos Anéis não é traduzido ou não é conhecido? Não existe. Não existe, isso não existe. Ele criou uma nova mitologia, ele teve sucesso. Isso é sensacional. Agora, Condé, fazendo um recorte, vamos pegar, por exemplo, alguns elementos. Por exemplo, os magos, né, que, salvo engano, seriam 5 magos, né, que aportam na Terra-média. Eles lembram alguma coisa dos druidas, dos magos druidas? Dá para fazer um aporte aí? Ele bebeu de fontes, você falou, célticas, ou tem mais alguma coisa? Então, é curioso, né? Porque o Tolkien, aí se a gente fosse falar até de uma influência católica, né? É, tem esse dualismo, né? O bem e o mal, né? Deus e o diabo na Terra do Sol, né? Como diz o título de um filme aí, né? Do Glauber, né? Então, assim, o Tolkien tem essas definições de bem e mal bem demarcadas. Talvez o único personagem que o bem e o mal não está tão demarcado, que flutua, é Sméagol. Sméagol! Gollum, 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 né? É o personagem que flutua, né? Entre o lado bom e o lado mal, né? Mas os magos que aparecem, o Gandalf, na verdade, Gandalf é o nome de um anão, né? Eu tenho aqui em mãos, acho que eu vou lhe surpreender, eu tenho aqui em mãos um livro que está esgotado, que um dia talvez façamos uma nova edição, revista e ampliada, chamado A Mitologia e o Esoterismo em O Senhor dos Anéis. Sensacional. Você pode mostrar para a câmera? Deixa eu ver. Nossa, mas não, temos que reeditar isso. Isso é uma preciosidade, Condé. Temos que reeditar isso. Obra sua, né? Obra sua. Por uma estranha coincidência, o livro é meu, foi editado por uma editora de Brasília, estou tentando ver aqui o ano, né? Mas ele tem uns. 2004, foi editado em 2004. Mereceria uma nova edição, revista e ampliada, né? Mas é interessante porque a gente falando dos magos, eu só queria fazer um recorte dentro do recorte, usando suas palavras, sobre os Edas. O Tolkien se baseou em dois títulos, dois textos
mitológicos. Os Edas, que é um texto mitológico da Islândia, e o Kalevala, que é um texto mitológico da Finlândia, né? E aí, nos Edas, eu usei uma edição espanhola dos Edas, eu peguei uma edição espanhola dos Edas, acho que da Miraguano Editores, se não me engano, e ali, entre o verso 10 e 16, é mencionada uma lista eu vou ler um trechozinho, né, aqui do livro, é mencionada uma lista do nome dos anões. Diz assim: ali estava Motsognir, que era o maior de todos os gnomos, e o segundo era Durin. Com a figura humana criaram da terra muitos anões. Assim disse Durin: Ni, Nid, Nordri, Sudri, Austri, Vestri, Althof, Dvalin, Bifor, Bavor, Bambur, Nori, Nar, Annar, At, Veig e Gandalf. Os nomes, os nomes de Gandalf, os nomes de como Durin, os nomes dos hobbits, Bifur, Bombur, Gloin, Nori, Fili, Kili, Dwalin, que aparece no Hobbit, foram tirados dos Edas. São nome de elfos ou anões, feito pelos deuses, mencionados nos Edas, o clássico livro compilado por Snorri Sturluson, né? De origem islandesa. Veja bem, o Tolkien não plagiou nada, ele só utilizou nomes típicos da mitologia, né, da Islândia para nomear anões, né, e o próprio Gandalf, né? Porque o Tolkien, por favor, Tolkien não precisava plagiar ninguém. Muito pelo contrário, ele hoje é plagiado, né? São feitas histórias por aí, em geral fracas, né? E que não tem nada a ver. Mas você perguntou sobre os magos. Aí tem uma coisa interessante. Tem uma coisa interessante porque na teosofia e no sufismo se fala na fraternidade branca. Os sufis falam na hierarquia branca, que são os cuidadores, né? Os cuidadores do mundo, né? E no Senhor dos Anéis aparece o Conselho Branco. O Conselho Branco. Olha que legal. Veja o poder da sincronicidade, o poder dos arquétipos. Gandalf é o protótipo do mago branco e uma encarnação ou reapresentação de Odin, né? Porque Odin tem águias, né, a seu serviço. Gandalf conversa com as águias, né? Gandalf fala a língua dos pássaros, né? Como Apolônio de Tiana, né? Como mestres sufis, né? Fala a linguagem dos pássaros. Falar a linguagem dos pássaros, simbolicamente, é falar a linguagem da alma. A cena das mais emblemáticas é quando Gandalf, o cinzento, vira Gandalf o branco. Ele está dentro de uma montanha, portanto, terra, numa ponte, e ele enfrenta um demônio de fogo. Ele está dentro de uma montanha, terra, enfrenta Surd, né, o Balrog, que é uma representação de Surd, um demônio de fogo da mitologia nórdica. Ele enfrenta o Balrog, ele lutando com o demônio de fogo, ele cai, está no ar, lutando com ele no ar, né? E quando ele chega no fundo da montanha, no fundo da montanha caindo, lutando com o monstro de fogo, o demônio de fogo, ali tem água. Terra, água, fogo e ar. Quando o demônio avança para ele, ele pega. Tenho aqui um bastão. Ele pega um bastão, bate no chão e diz: Tu não passarás, chama de Udum.
eu sou o sacerdote do fogo secreto. Mas, desculpa, Jamil. Fogo secreto? Não tem como não associar. Você não está fazendo associação com Kundalini, não, né? Com a energia, com a energia criadora que está localizada no chakra básico, né? Você não Com está fazendo certeza. essa Não, não, associação, não, né? nem me passou pela cabeça. Ah, ainda bem, ainda bem. Senão, iam dizer que você coloca misticismo em tudo. Não, é sensacional. Então, assim, é isso. Não tem como, né? Por mais católico que ele fosse, roxo, de carteirinha, não dá para fugir do arquétipo. Não dá para fugir do mito. O arquétipo, os mitos, né? Eles trazem uma sincronicidade que é impossível ignorar. É impossível, né? Inclusive é verdade, o Tolkien nem gostava de assuntos místicos. Naquele grupo que se reunia na taverna, né? Do menino e da águia, né? Tinha uma taverna, que era a taverna da criança e da águia. Que tinha, olha, outra sincronicidade. A placa da caverna é uma águia carregando a criança. Mais uma. Então, mais uma. E ali, o Tolkien se encontrava com outros literatos, com outros professores, inclusive com C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, né? E eles liam trechos das suas obras uns para os outros, para colher opinião, colher impressões, né? Tinha um personagem que se reunia lá, e eu vou pedir para você não repetir nem falar o nome do personagem que eu vou dizer, que eu não gosto sequer de mencionar o nome dessa criatura. Tinha um personagem lá que era meio que ligado à Aurora Dourada, a Golden Dawn, e que conheceu um certo mago inglês extremamente famoso e discutido. E o Tolkien tinha uma repulsa por esse tipo de coisa. Então, assim, ele particularmente não topava e não encarava com bons olhos a questão da magia ou da magia ritual. Mas ainda assim, ele trouxe para dentro da sua obra o maior de todos os magos, a reencarnação de Merlin, o cara que domava e falava com águias, que conversava com pássaros, né? Que ressuscitou, que passou por uma iniciação de 4 elementos dentro de uma montanha, ou seja, uma iniciação interior, dominando um demônio de fogo. Condé, não tem como não associar. A grande pergunta fica até onde ele estava consciente disso ou inconscientemente acessou o mundo dos arquétipos, canalizou, né, e colocou como você falou, mas não tem como eu não associar. Já não é mais coincidência. Você considera que a obra dele, Condé, transcendeu o autor, criou vida própria, criou uma egrégora própria? Porque a gente vê tolkianos seguindo como se fosse quase que uma seita, né? Sim, a obra dele transcendeu a imagem de um reles professor, né? Um reles professor de Oxford, linguista, né? Transcendeu, sem dúvida alguma transcendeu, porque é magistral, é genial. O único livro que ganhou um prêmio competindo com o Tolkien foi Frank Herbert, de Duna, que também já é uma outra entrevista. Pelo amor de Deus, por amor de Alá, não pergunte nada sobre Duna para a gente não começar uma outra entrevista e desviar do assunto. Se prepare que vamos agendar. Pode se preparar aí. Então, o Frank Herbert ganhou o prêmio nos Estados Unidos, né? Competindo com a obra do Tolkien, mas foi o único, né? Que é uma obra também, é uma obra magistral também. Mas o Tolkien, ele é sem dúvida mais preciosista, né? Ele leu, o C.S. Lewis apresentou para ele o Nárnia, e ele
ele fez uma observação sobre Nárnia que foi o seguinte, para o C.S. Lewis. Você escreveu rápido demais. Porque parece-me, se não me falha a memória, quando não me falha a memória com relação ao tempo, mas o Tolkien escreveu o Hobbit para os filhos. Tanto é que você percebe que o Hobbit tem uma linguagem mais infantil, mais infantilizada. Aí ele entregou o livro para uma aluna da universidade ou uma secretária, ela leu, adorou e mostrou para uma editora inglesa. O pessoal da editora amou o livro, foi publicado e fez um sucesso estrondoso. Só que o dono da editora, o editor, chegou para o Tolkien e disse: mas acabou a história? O que acontece depois? Não, não pode. Essa história é maravilhosa. Não pode terminar desse jeito, né? Aí o Tolkien, então, se dispôs a escrever O Senhor dos Anéis. Só que ele demorou, se não me falha a memória, uns mais de 10 anos, acho que em torno de 12 anos, para concluir. O editor enlouqueceu, né? Por quê? Porque ele era preciosista, ele era muito detalhista, né? A tal ponto que, por exemplo, eu tenho uns 20 livros escritos, né? 20 a 25 livros escritos, publicados mais ou menos 8 a 9. Eu tenho. Meu projeto é publicar 2 livros por ano nos próximos 10 anos, vamos dizer assim, né? Já estão escritos os livros. O próximo livro vai ser um livro sobre ecologia. Eu quero falar contigo sobre isso noutra entrevista. Já virou até uma exploração, eu lhe peço perdão. Mas, então voltando, né? O Tolkien era muito preciosista. Ele demorou mais de 10 anos para escrever O Senhor dos Anéis, né? Número 1. Número 2. Que autor que você conhece, eu não conheço, que para escrever um livro inventa as línguas que os personagens vão falar. Se eu tiver que inventar uma língua que não existe para escrever um livro, para colocar na boca de um personagem, desculpa, eu desisto. Eu não tenho condições intelectuais e conhecimentos de filologia, de gramática e de linguística para fazer isso. Não, e o que surpreende, ele não é só foneticamente, inclusive graficamente você tem os caracteres da língua, né? Então é uma língua que pode ser falada, pode ser aprendida. Ele criou uma língua. Sim, e o que ele usou para criar os alfabetos apresentados na obra dele? Usou as runas. Ele usou as runas nórdicas, né? Então, assim, ele se inspirou nas runas nórdicas, né? Neste livro, que está esgotado, né? Na capa tem uma chama vermelha, né? E no centro tem a runa com a qual Gandalf assinava. Quer dizer o quê? Terra do Meio. É a Terra do Meio que está no Yggdrasil, a árvore cósmica da tradição nórdica. Os mundos estão colocados em esferas na árvore cósmica, que é o Yggdrasil, né? Na raiz do qual tem um dragão. Um dragão é uma coisa comum, né? O Tolkien quando criança, ganhou um livro de um personagem, de um escritor chamado Andrew Lang, né? Que era um livro, o livro vermelho, né? Se não me engano, o livro vermelho dos dragões, ou o livro vermelho das histórias, me fale agora o nome exato, mas o autor chama-se Andrew Lang. E esse livro tinha muitos dragões, eram histórias infantis falando de dragões. Sem contar que ele traduziu Beowulf do saxão para o inglês moderno, e lá também fala em dragões, né? E ele conhecia, evidentemente, Siegfried, ele conhecia, né, as histórias todas sobre dragões, né? Então ele trouxe isso para dentro para dentro da sua mitologia, né? Fica difícil
elogiar o Tolkien, porque todas as palavras elogiosas já foram utilizadas, né? Ele criou uma nova mitologia. Ele atingiu seu objetivo. Com certeza, Condé. E para mim, ele está além do gênio comum. Ele está além do gênio comum. Ele realmente, para mim, como você falou, ele foi obsessionado, não por um espírito, mas por uma nuvem alquímica, vamos chamar assim, de conhecimento, né? E Sim, que utilizou, sim. para mim, eu vejo assim, utilizou ele como canal, né? Tanto que a obra tolkiana, você vê, não tem como você se esquivar da atmosfera de magia que ela te envolve, né? E eu conheço, olha, Condé, não poucas pessoas que acabaram descambando em estudos esotéricos, começando a ler Tolkien. Então, como é que os mundos tolkienianos surgiram? Surgiram porque uma deidade, né? Eluvatar, Avatar, Eruvatar, lembrando que as línguas nórdicas têm um pé, são línguas indo-europeias, né? Tem uma ligação com o sânscrito ali, em algum, né? Tem uma ligação com o sânscrito. E aí o Eru Eluvatar, os mundos são criados através de uma sinfonia dos deuses, através de música, da harmonia das esferas, do som, do logos. No princípio era o verbo, era o som, né? O om, né? O fiat, né? Ou na tradição islâmica, né? Quando Deus diz kun fayakun, faça-se foi feito, né? Então é um comando sonoro que dá origem, né? Então, como aparece na Bíblia, mas aparece também, né, no hinduísmo, aparece em outras tradições, né? O som cósmico, o som primordial, né? O sino amarelo da tradição chinesa. Então, o universo é criado a partir do som. Você pediu desculpa de estar se convidando para o canal Realidade Fantástica, mas tem em nome de Eru Iluvatar, tem como não convidar esse homem? Com esse conhecimento, que esse banho maravilhoso que ele dá. Inclusive, se você já leu Tolkien, talvez agora você releia, de posse dessas outras informações, correlações, você vai ter uma outra experiência. Né? Isso é muito interessante. Se você nunca leu, quem sabe seja agora de você a hora de você se iniciar, né? Porque aqui no canal Realidade Fantástica, pessoal, não é pseudo-esoterismo, não é esoterismo fast food, não é sensacionalismo. Aqui você tem conhecimento, aqui você aprende. Antes da gente encerrar, Condé, uma pergunta um tanto Sim. polêmica. Existe um personagem na obra tolkiana, duas, na verdade, né? Tolkianos tremei agora. Tem um personagem na obra tolkiana que ainda está envolto em mistérios, que é o Tom Bombadil, que, segundo Tolkien, ou segundo a obra, seria o único que estaria imune ao poder do Um Anel. Mas muitas pessoas não conseguem ainda caracterizá-lo. O que que é Tom Bombadil? Ele era mais um mago? Ele era a natureza? Ele era um Valar? Você tem como nos adiantar? Então, sem dúvida alguma, ele é uma força da natureza, né? Ele é uma força da natureza, é um ser que converte-se em um urso, né? Talvez exatamente por ser uma força natural, tão próximo assim, de elementos naturais, da própria natureza, ele não, ele seja imune exatamente por isso, né? Porque um animal não tem ambição, né? Aqui no livro, é uma coisa curta. Diz assim: Tom Bombadil é um misterioso personagem que não aparece na trilogia cinematográfica. Parece um Deva ou um anjo, força da natureza ou guardião da floresta, e fala a linguagem dos animais e das plantas. É quase um djinn, um gênio. Usando seus dons mágicos, Tom Bombadil liberta os hobbits de uma árvore que os mantinha aprisionados. O dom de línguas mencionados em várias tradições revela uma condição especial na qual seu possuidor denota um estado muito diferenciado de consciência paradisíaca, que nos remete ao tempo em que a linguagem era uma só, ou a um tempo em que os bichos falavam. Outra expressão comum falando da linguagem simbólica ou angelical é a linguagem dos pássaros. Tom Bombadil detém esse poder. Tom Bombadil conhece os segredos da linguagem secreta, o mantra,
termo em sânscrito que define o poder mágico da palavra. Tom Perfeito. Bombadil parece representar um ser complementar aos Ents. Como ele é Perfeito. uma força da natureza, o um anel, ele tem a capacidade de amplificar as sombras de qualquer ser humano, qualquer anão, qualquer elfo, né? Mas o Tom Bombadil, ele transita noutra categoria, né? Ele é como se fosse, numa linguagem africana, uma espécie de orixá. Ele é uma força da natureza, ele comunga com a natureza, ele se transforma, como Carlos Castaneda diz, né? Ele é um diableiro, ele pode assumir Diableiro. formas de animais, Diableiro, assumindo isso. formas, né? Você sabe, você sabe. Com certeza, Então, inclusive, lembra os nossos queridos correligionários, conspiradores, que nós temos aqui um documentário sobre Carlos Castaneda, aqui no canal. Confere lá depois. o Tom Bombadil sendo uma força da natureza e tendo muito de uma consciência animal, ele não tem ambição. Não tendo ambição, não pode ser dominado pelo um anel. Sensacional, Condé. Olha, eu ficaria, acho que, semanas sem fim te ouvindo, aprendendo com você, né? É uma biblioteca ambulante, mas não só do ponto de vista intelectual e intelectivo, né? Condé não é só Manas inferior, para falar teosoficamente, né? Cama Manas. É Manas superior. O homem aí é inspirado. Condé, e uma última pergunta também provocativa. De todas as adaptações para a tela que Tolkien sofreu, quero sua opinião sobre as sequels, né? Ou seja, realmente O Senhor dos Anéis para o cinema, do Jackson. Depois ele tem as prequels, né? Que ele fez O Hobbit, desdobrou lá o livro, tentou aumentar mais do que o necessário. E agora nós temos a série Os Anéis de Poder na Amazon Prime. Você acha que fizeram... Acho que não tem como fazer justiça a Tolkien, né? Mas tem alguma dessas adaptações que você fala, olha, ali tá um pouco mais Tolkien mesmo. Bom, eu gosto de ir ao cinema para aprender e me divertir. Não quero ir para o cinema para ficar chateado e, por exemplo, me recusei a ver a adaptação que fizeram do Grande Sertão Veredas, que foi para o cinema recentemente do Guel Arraes, que virou uma luta de gangues, né, em favelas, tipo o Rio de Janeiro, né? Então, tirou todo o aspecto, a gente vai falar sobre isso, né? Vamos descer a lenha sobre esse assunto. Você vai me perdoar, mas eu não tenho como me conter quando falarmos do Guimarães Rosa e da sua obra. Essa adaptação é absolutamente injusta com a obra de Guimarães Rosa. Com relação ao Tolkien, a trilogia do Senhor dos Anéis, eu gostei mais do que a do Hobbit. A trilogia está mais próxima. Com relação ao seriado dos Anéis do Poder, eu não estou com TV a cabo no momento, com canais de assinatura e no momento, então não assisti ainda. Em algum momento provavelmente vou assistir. Eu achei, eu me lembro quando assisti, eu tenho os DVDs, né? Eu tenho os DVDs, acho terrível que tenha acabado com os DVDs, que agora se você quer assistir um filme, você tem que assinar meia dúzia de plataformas diferentes, né? E de repente, se um filme que você quer ver não está em nenhuma plataforma, você está perdido, você não vai conseguir. Eu tenho muitos filmes, eu tenho uns 400 filmes mais ou menos, 400 a 500 filmes, né? Selecionados, porque eu escrevi um livro sobre cinema, número um. Número dois, porque eu gosto de fazer alguns trabalhos exibindo os filmes e analisando, e comentando, e pontuando. Eu preciso ter os filmes disponíveis. Mas eu me lembro quando eu assisti pela primeira vez o primeiro filme da série do Jackson, do Senhor dos Anéis, né? Quando os Cavaleiros Negros estão se aproximando, a música, o clima, e quando os hobbits se escondem numa fenda no chão, e os cavaleiros se aproximam e os vermes começam a sair da terra,
né? As centopeias começam a sair da terra, aquele clima, né, dos cavaleiros negros ali, talvez tenha, para mim, foi absolutamente tolkieniano. Aquele trecho, pelo menos, foi tolkieniano. Ele conseguiu passar, né, aquela angústia aterrorizante da proximidade dos cavaleiros negros, né? Conseguiu passar, né? Com Sem dúvida alguma certeza, conseguiu. com Naquele trecho, certeza. pelo menos, passou. Não é à toa que a trilogia varreu todas as edições do Oscar que participou, né? Muito merecidamente, que o Oscar está longe de ser justo, né? Mas aqui nesse caso eu acho que foi. Recomendo, quando se puder, dar uma conferida nos Anéis de Poder, porque nós temos quem lá? Tom Bombadil. Eu achei que estava muito bem representado, gostei muito Sim, do personagem. E Condé, olha, vamos unir forças aí, vamos ver o que que a gente pode fazer para reimprimir o teu livro, porque isso não pode ficar escondido, não pode ficar na prateleira. Nós temos que lançar novamente para o mercado literário, né? Esse significado esotérico, essas aproximações esotéricas dessa, talvez, o maior épico, né? De ficção, de mitologia, enfim, de todos os tempos, né? Que é a saga do Senhor dos sim. Anéis e etc. Condé, nem tenho como te agradecer, meu irmão, por mais essa aula, Imagina. né? Sensacional. E vocês se acostumem aí, que o Condé é figurinha marcada aqui do nosso, né, do nosso boteco aqui, né? Fantástico. E virá para falar agora de Guimarães Rosa. Você sabia que Rosa ali é Blavatsky? Pois é, você vai ver, você vai descobrir coisas aí que vão surpreender, inclusive os estudiosos acadêmicos de Guimarães Rosa, que sei lá se sabem disso. Né, Condé? Vamos trazer Guimarães Rosa aí, aproximado do esoterismo Ah, através de você. vai ser fantástico, né? Não porque sou eu que estou falando, fantástico porque é nosso mestre, né? João Guimarães Rosa, né? Nós temos um livro sobre ele também. Esse livro é um dos 15 que não foram publicados ainda. Mas o Rosa é extraordinário. Não sei por que é que não. Houve uma cogitação, né? Houve uma cogitação de se fazer um filme biográfico sobre Guimarães Rosa, mas ainda não aconteceu. É uma pena, né? E Grande Sertão Veredas merece um longa-metragem. Com toda certeza, Condé. Querido, obrigado mais uma vez a todos vocês que ficaram conosco. Bebei desta fonte de conhecimento, vá pesquisar, desdobre essas informações, compartilhe esse vídeo com aqueles que gostam da obra tolkiana ou que não conhecem, quem sabe possam, através desse papo, conhecer, né? Vamos aumentar nossa família fantástica. E, Condé, a câmera é sua para que você nos conduza à Terra-média, agora no finalzinho. Então, eu gostaria. Mas nunca os meus agradecimentos serão suficientes para o seu adab, para a sua cortesia espiritual, como dizem os sufis, né, para comigo. E eu sei que também para com os outros entrevistados, né, que você é uma pessoa extremamente educada, gentil, bem informada. Meus agradecimentos nunca serão suficientes. Aqueles que são admiradores da obra tolkieniana, eu deixo, né, o meu abraço de Ent, né, e a todos vocês, e cuidado com o anel dos desejos, que amplia todas as sombras do inconsciente que devem ser assimiladas, digeridas, pois elas não podem ser destruídas, elas não podem ser simplesmente reprimidas. Se isso acontece, é uma panela de pressão que vai explodir. Cuidado com um anel de todos os desejos. Até a próxima vez. Até a próxima, lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.